Olá, hoje é terça-feira, 25 de outubro e o Senado Notícias está no ar. Hoje, a partir das 4 horas, os senadores podem votar medidas provisórias em sessão no plenário. Vamos ver a agenda aqui no telão. O primeiro item destina 2 bilhões de reais para santas casas com base em repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados, Distrito Federal e municípios. Está pendente de leitura, mas também pode ser votada hoje a medida provisória que dispensa a obrigação de doação de vacinas para a Covid-19 pela iniciativa privada para o Sistema Único de Saúde. Outra medida provisória pendente de leitura limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. Como vimos na agenda, os senadores podem votar em plenário hoje a medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid pela iniciativa privada. A medida provisória em vigor desde junho permite que laboratórios privados possam comercializar vacinas contra a Covid-19 sem a obrigatoriedade de doar 50% dos estoques adquiridos para o Sistema Único de Saúde, como previa uma lei aprovada durante a pandemia. Com a melhora do quadro sanitário, houve a revogação dessa regra. O que isso quer dizer na prática? Agora, com essa medida provisória, as entidades privadas vão poder adquirir vacinas e disponibilizar essas vacinas aos interessados, claro que isso sem prejuízo da disponibilização das vacinas também no Sistema Único de Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização. Ao editar a proposta em junho, o governo argumentou que o país já tinha doses suficientes para cumprir o calendário deste ano e ainda tinha 70 milhões de doses em estoque, o que justificaria a revogação da lei. A medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e precisa ser votada hoje pelo Senado para não perder a validade. Outra medida provisória que pode ser votada hoje limita o reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto precisa ser aprovado no Senado até 3 de novembro para não perder a validade. Se os senadores aceitarem as alterações feitas pelos deputados, a MP vai à sanção. Sempre que terrenos da União são ocupados, seja por pessoas ou por empresas, são cobradas taxas de ocupação, que funcionam mais ou menos como um aluguel pago pelos ocupantes de terras públicas federais para a União. A taxa de ocupação equivale a 2% sobre a inscrição de ocupação do terreno a cada ano. O reajuste da taxa de ocupação para 2022 poderia, originalmente, ser de até 5 vezes a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o que poderia resultar em um aumento de mais de 50%. Mas uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 19 limita o reajuste. De acordo com o texto da MP, o reajuste das taxas de ocupação de áreas públicas federais fica limitado a 10,6% até o fim deste ano. A partir de 2023, o percentual máximo de reajuste será de 2 vezes a variação acumulada do IPCA. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle também tem reunião marcada para hoje. A partir das 2h30, os senadores do colegiado podem votar projetos, como o que prevê o reembolso do frete quando houver atraso na entrega e requerimentos como de realização de audiências públicas, de uma audiência pública para discutir pesquisas eleitorais de intenção de voto. O publicitário Marcos Valério foi convidado, mas não compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle ontem para esclarecer denúncias contra o Partido dos Trabalhadores. A comissão debateu medidas de combate à corrupção. A audiência da Comissão de Fiscalização e Controle foi realizada para discutir o combate à corrupção e para ouvir Marcos Valério. Condenado como operador do Mensalão, ele fez uma delação premiada em 2017 à Polícia Federal, no qual teria apontado um caixa clandestino do Partido dos Trabalhadores,
que serviria também para lavar dinheiro do PCC. O publicitário não compareceu à audiência para esclarecer a denúncia, mas o senador Eduardo Girão, autor do requerimento, exibiu vídeos de Valério obtidos pela revista Veja, nos quais o publicitário comenta o depoimento à Polícia Federal. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. O ministro da Controladoria Geral da União explicou o que o governo tem feito para prevenir a corrupção. Um exemplo claro, nós verificamos que a maioria das fraudes ocorridas no INSS eram iniciadas a partir de denúncias. E o próprio INSS não tinha um canal de denúncia específico. O canal ficava no Ministério da Economia, visto que o INSS era vinculado ao Ministério da Economia. Imediatamente, verificando que as detecções de casos de corrupção no INSS ocorrem muito mais por denúncias, assim como ocorre nos órgãos de fiscalização. Quando você tem um órgão de fiscalização, como a CGU, como a Receita, a probabilidade de fraude ela é muito maior, porque o fiscal está lá na ponta, através de denúncias que vem. Então, você tem que fortalecer o canal de denúncia. Então, a gente vai estudando qual é a principal fraude que aquele órgão está exposto, principal tipologia de corrupção, e implementamos controles voltados para esse problema. O senador Stevenson Valentim perguntou sobre a transparência das emendas de relator, que ficaram conhecidas no caso do orçamento secreto. As emendas de relator que estão lá em transparência, realmente não se sabe o nome do parlamentar, não se tem hoje, mas pelo menos se tem completo para onde ela foi e onde foram os recursos. O senador Girão falou sobre o consórcio Nordeste, que atuou na compra de respiradores durante a pandemia. O consórcio Nordeste, que comprou 300 respiradores de forma antecipada, a princípio até sem nota fiscal, de uma empresa que eu fui em São Paulo. E eu vi que era uma empresa que funcionava num prédio residencial. Ela só tinha tido 2 notas fiscais na vida, uma foi de 48,7 milhões de reais. Esses respiradores superfaturados até hoje não chegaram no Nordeste. A pandemia do coronavírus, a persistência da dengue, a baixa adesão à vacinação infantil e a necessidade de lidar com imprevistos diante de um orçamento apertado. Esses são alguns exemplos de desafios na saúde para o próximo presidente e também para o Congresso. Para entender melhor a situação atual do Brasil nessa área e o que pode ser feito, convidamos o médico Flávio Palhano de Jesus, que é consultor legislativo do Senado, para uma conversa aqui no Senado Notícias. Bom dia, Flávio. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Esse cenário, a expectativa é de um cenário desafiador em vários setores no ano que vem, principalmente na saúde, depois de vivermos uma pandemia, não é isso? Exatamente. O cenário da saúde é sempre desafiador, mesmo se não houvesse pandemia, porque o Ministério da Saúde gere um dos maiores sistemas de saúde do mundo e tem que dar conta de políticas que abrangem homens, mulheres, crianças até os idosos. Mas com a pandemia, evidentemente, isso ficou mais desafiador e a gente pode listar 3 desafios especiais. Um que não seria tanto novidade em si, que é continuar as ações de enfrentamento à Covid-19. O segundo seria aumentar a cobertura vacinal, especialmente da vacina triviral, uma vez que desde 2017 vem se detectando o retorno dos casos de sarampo no Brasil, que a Organização Mundial da Saúde e a OPAS já tinham declarado que o país tinha eliminado a doença.
E a terceira seria dar conta da demanda reprimida de procedimentos eletivos que foram cancelados em razão da Covid-19. Procedimentos eletivos são procedimentos não urgentes, cirurgias e exames que nesse momento provavelmente serão retomados. E daí a importância da discussão que terá hoje no Senado Federal em razão da votação do projeto de lei complementar número 7 de 2022, que pretende destinar recursos às Santa Casas, que são parceiros fundamentais do Sistema Único de Saúde, para que essas pessoas sejam devidamente acolhidas. Tá certo, Flávio, a gente vai continuar falando disso, mas antes vamos ver uma reportagem aí que a gente preparou sobre esse assunto. Com quase 80% da população imunizada por completo, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Mesmo em tempo de estiagem, os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste. Menos de um quarto das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento. Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e ao mesmo tempo ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período, no pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, e o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um problema a ser enfrentado pelos futuros presidentes da República é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança.
Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer e desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos. Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões. Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. Então, Flávio, muita coisa, né? Qual que é o papel do Senado? Como é que os parlamentares do Senado e da Câmara, né? Como é que os parlamentares podem atuar ajudando a enfrentar esses desafios? Na área de saúde, o papel do Senado transcende a elaboração de projetos de lei. Como são assuntos muito técnicos, a gestão muitas vezes normativa é do Ministério da Saúde. Então, o Senado tem um papel muito importante de fiscalização. E como é que ele pode fazer isso? Audiências públicas, requisição de informações ao Ministro da Saúde e solicitação para que o Ministério dê especial atenção a determinada política, que é um instrumento que o Senado dispõe chamado indicação. Então, nesse caso, é uma conduta de fiscalização muito importante, ao passo que também, no âmbito legislativo, na produção de projetos de lei, também tem uma participação relevante na correção de inconformidades, de erros de gestão, de aperfeiçoamento da gestão do SUS, na gestão da vigilância sanitária. Então, é uma atuação bastante ampla,
mas a ênfase sempre seria na fiscalização. Agora, são muitas demandas e poucos recursos, né? Tem essa atuação também na área orçamentária. Sim, e a gente pode ver hoje um debate importante do PLP número 7, que será decisivo para a manutenção do atendimento dessa demanda reprimida que nós conversamos. Que é com relação às Santas Casas, de destinar um recurso importante para as Santas Casas. Também pode ser, em relação ao orçamento, aperfeiçoado por meio da discussão da projeto de lei orçamentária para 2023. Aumentar os recursos das emendas individuais, de bancado, de relator, além daqueles recursos que obrigatoriamente já são destinados a serviços de saúde. Quer dizer, é o piso, né? Manter, para financiar esse piso. É você financiar valores que acima do piso. O piso já é obrigatório que a União forneça. Que é o piso obrigatório, são os recursos obrigatórios que a União já tem que repassar. É o mínimo que tem que ser repassado para as ações de serviços de saúde. Isso já é constitucionalmente determinado. Então, a intenção seria recursos além do piso. Agora, o teto de gastos, ele pode dificultar esse aumento de recursos? Pode, porque o teto de gastos é um limite que a União pode gastar com as políticas públicas em geral. Então, se há uma intenção de aumentar os recursos para a saúde, esses recursos a mais deverão vir de outras políticas públicas que não sejam da saúde. Aí é um debate político, um debate técnico, que obviamente dificulta um aporte maior de recursos para a área da saúde. Agora, o problema é de recursos, mas é também de gestão, não é isso, Flávio? Eu acredito que a área de saúde pública, talvez até privada, é uma equação, gestão e recurso. Você pode ter o recurso, mas uma má gestão inviabiliza um atendimento adequado, inviabiliza uma política pública adequada. Então, o preparo para a gestão, as políticas de aperfeiçoamento de gestão que existem, obviamente devem ser sempre aperfeiçoados, uma vez que quem faz a gestão do atendimento direto à população são as prefeituras e não o Ministério da Saúde. Então, esse aperfeiçoamento da gestão no âmbito dos estados e principalmente das prefeituras é fundamental para que esses recursos sejam mais aproveitados de forma adequada. Agora, o Congresso tem como atuar nessa questão de gestão, assim, com legislações, né? Pode ser apresentados projetos de lei para melhorar a gestão, você acha? Sim, existe pode. Hoje algum projeto de lei que você tenha conhecimento? Não, no momento não tenho conhecimento de nenhum projeto de lei, mas a gestão também é outro âmbito que pode passar pela fiscalização do Senado em relação às políticas de gestão, de aperfeiçoamento, de atuação junto com os conselhos de secretários de saúde estaduais e municipais. Existe algum projeto, assim, a questão do Senado de legislação, a questão de saúde, ela é mais ela não é tanto de legislação, né? Não é como outras áreas, assim, que pesa muito a questão de legislação. Não é tão ligado à legislação. É ligado à legislação, mas já há uma legislação robusta, principalmente na organização do SUS e todas as atividades que giram ao redor do SUS. Mas as grandes alterações, as alterações tempestivas que exigem uma atualização mais frequente, são muito difíceis que sejam feitos por meio de lei, que é um processo demorado. O processo legislativo muitas vezes demora anos para ser concluído. Então, a celeridade, a rapidez desses processos só pode ser alcançada por meio de normas infralegais, ou seja, um tratamento novo, é difícil uma lei incorporá-lo, porque é uma lei que vai gerar uma discussão e se esse tratamento tornar obsoleto, a lei está fixa lá. A alteração da lei será outro processo prolongado, ao passo que se fizer isso por norma infralegal, Ministério da Saúde, são alterações que podem ser feitas muito rapidamente e que exigem um apuro técnico que é específico de um órgão como o Ministério da Saúde. Tá certo, Flávio. Eu te agradeço muito pela sua presença, agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial sobre saúde na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.